Queria só testar, essa é uma palestra interativa, tá? Então, só queria testar se vocês conseguem interagir. Tá? Então, todo mundo agora faz comigo, olha para sua mão direita. Todo mundo olhando para a mão direita. Agora levanta ela assim. Beleza, show, tá bom. Tá testado, todo mundo ensaiado. Seguinte, ainda não vou falar como é que funciona a blockchain, e a gente não vai falar durante o evento de hoje se é para comprar, vender Bitcoin, ou qual é a cripto que você tem que comprar para ficar milionário. Não é o objetivo desse evento. Tem vários outros por aí, só cuidado, porque esses dias tem muito evento egípcio por aí. Enfim, a gente vai falar para que serve. Eu sei que a gente, às vezes, tem um fetiche de entender como é que a tecnologia funciona. E aí eu queria começar com a nossa interação aqui hoje. Eu gostaria de saber quem aqui usou a internet no dia de hoje. Todo mundo. Calma aí, levanta só quem não usou a internet hoje. Sério? Vocês têm certeza que vocês não usaram a internet? Não teve WhatsApp, não teve nada. Você acordou, não usou, não abriu seu telefone celular e veio para cá. Beleza. Quantas pessoas sabem como é que a internet funciona? Beleza. Então, não precisa saber como é que funciona para usar. Esqueçam esse fetiche. Depois o Matias vai ter uma palestra aqui sobre como é que funcionam os smart contracts. Mas a ideia aqui é falar justamente e discutir para que serve essa tecnologia, como é que a gente vai poder usar isso no nosso dia a dia. Tá? E aí, para falar de uma coisa, de uma tecnologia relativamente nova e que a gente usa no dia a dia, eu queria perguntar quantas pessoas aqui vieram para esse evento de Uber. Beleza. Quantas vieram com esse Uber aqui? 0, né? Eu não sei quem lembra aqui, eu acho que eu fui um dos primeiros usuários do Uber no Rio, porque eu morava num prédio, tinha um ponto de táxi na frente, aqueles táxis antigos, né? Então o táxi que sempre ficava parado na porta do prédio era um Santana, que devia ter uns 15 anos, ele era remendado com fita isolante no volante e a porta não abria por dentro, né? Então ele era uma armadilha, você entrava ali, nunca mais saía, o cara ia rodando o taxímetro até ele querer. Mas o Uber começou assim, vinha um cara de terno, ele saía do carro, abria a porta para você, o banco era de couro e ele era muito mais barato do que o táxi. Né? Hoje, o Uber está mais para isso aqui. Né? Quando você chama, você torce para chegar um carro que consegue andar, um motorista que sabe o caminho, ou que segue o GPS, ou que tem 3G, esse tipo de coisa. Agora, por que isso acontece? Né? Se antes a gente tinha um motorista que abria a porta, hoje a gente tem um carro desse, e não está legal para os motoristas também, quem está ganhando com essa história toda? É o Uber. Né? E é importante entender por que o Uber está ganhando com essa história toda e como ele está ganhando. Na verdade, nesse momento, nem ele está ganhando, porque o Uber ele é uma máquina de perder dinheiro. Né? O que você faz é, você atocha dinheiro no Uber, ele perde dinheiro, cresce e aumenta o valuation dele. Hoje isso está sendo colocado em xeque cada vez mais. Mas o fato é, o Uber tem um modelo de negócio chamado de plataforma multilado. Acho que todo mundo aqui já ouviu que o Uber é a maior empresa de transporte do mundo e não tem nenhum carro. Por quê? Basicamente o que o Uber faz é juntar pessoas que querem ir do ponto A ao ponto B com motoristas que têm um carro e estão dispostos a levar as pessoas do ponto A para o ponto B por alguma remuneração. Tá? E qual que é o modelo básico que essas plataformas usam? Você tem um primeiro momento ali que você está atraindo seus usuários, ou seja, você coloca o carro excelente, o motorista que sai para abrir a porta para você, é o banco de couro, ele é mais barato do que o táxi. Ele já está te atraindo ali, porque ele ainda é pequeno. À medida que ele começa a crescer e que ele começa a ter poder nessa relação, ele começa a extrair o nosso dinheiro. Pode ir qualquer carro, pode entrar qualquer motorista, não precisa mais abrir a porta. Você vai expandindo a sua oferta, piorando a experiência do cliente. Mas também vai piorando a experiência do motorista. No começo, você tinha banco de couro e você tinha um motorista que saía para abrir a porta, porque logo dos primeiros Ubers que eu peguei, falei com o motorista, cara, por que você é motorista? Ele falou, olha, a Uber me paga R$2.000 por semana para eu ficar parado em Copacabana se alguém chamar. Por quê? Você está construindo base. Para a Uber ter cliente,
Se eu quiser pegar um Uber, eu tenho que ter disponibilidade. Então, eles criam essa disponibilidade, pagam muito bem para o motorista chama outros motoristas, isso começa a funcionar para eles, isso começa a funcionar para a gente, que é muito mais fácil pegar um Uber do que pegar um táxi. Mas para o motorista também acontece isso, né? No começo ele dá R$2.000 e depois ele começa a pensar em carro autônomo. Por quê? Carro autônomo é muito melhor, você não tem um componente ali que destrói qualquer processo, que é uma pessoa fazendo alguma coisa ali, principalmente uma pessoa que não é seu funcionário, né? Que faz o que quer e que você não consegue necessariamente treinar. E a notícia é que esse é um modelo que vem se expandindo cada vez mais, todo mundo quer ser plataforma, as maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, elas estão ficando cada vez maiores e indo para esse modelo de plataforma. Eu não produzo nada, eu simplesmente sou intermediário entre quem produz e quem compra. Então, se pegar todas as primeiras empresas ali, a Apple é provavelmente o principal intermediário dos mercados de música, de audiovisual. Agora você tem Apple News e você tem todos os apps que tem na Apple Store. Cara, não sei quem já tentou colocar um app na Apple Store, é um inferno. Qualquer coisa que é comprada pelo seu app, eles querem pegar 30%. Eles têm uma guerra com Spotify, com vários aplicativos por causa disso. Eles vão lá e lançam o aplicativo deles. O Google, não precisa nem falar, né? Todo mundo sabe qual é o produto do Google, né? A gente aqui nessa sala, né? Ele está vendendo a gente para as empresas que querem anunciar para a gente. E isso é o melhor dos cenários, porque como a gente já viu com o Facebook, ele não só vende a nossa atenção, mas ele vende os nossos dados, ele pode vender a nossa privacidade, eles têm acesso a tudo. E ele sempre vai começar dando prejuízo, uma vez que ele se estabelece como o player central daquele mercado, ele começa a extrair dinheiro. E por que ele consegue extrair, fazer aquele movimento de extração? Porque, ele tem o efeito de rede, né? E ele é que controla as regras. Então, eu estou num jogo onde eu sou o juiz e eu ganho quando eu mudo a regra daquele jogo. Ou seja, esse é o modelo de negócio que todo mundo quer, né? E aí, o que acontece é que você configura um modelo econômico geral que ele funciona mais ou menos assim. Todos os negócios hoje, ou quando vocês acessam a internet, pensem quantas vezes vocês passaram por essas empresas, né? Então, a gente sempre passa pelo Google, ou passa pelo Facebook, ou passa pelo Uber, passa pela Amazon, ou passa pela Apple. Isso aqui vai dar uns 80% do tráfego de internet. Então, tudo é mediado por essas grandes empresas que definem as regras de acordo com o que elas precisam para ser lucrativas. Lembrando que a maioria das empresas é aberta, como a gente viu lá, então a função dela é gerar valor para o acionista, gerar dinheiro, gerar lucro, tá? No longo prazo. Beleza. Se a empresa manipula ou pode manipular as regras no seu benefício, porque ela é a dona daquela plataforma, como é que funciona o blockchain e qual é a diferença para o que é uma aplicação em blockchain, tá? Então, eu vou pegar uma aplicação bem simples, como começou, como o Courtney falou, com dinheiro, né? Quando eu pago, imagina que eu vou comprar um cachorro-quente aqui na porta. Quando eu pago com dinheiro, nota, tem um intermediário nessa transação, tá? Quem é o intermediário dessa transação quando eu estou pagando esse cara em dinheiro? Alguém se arrisca? O Banco Central. Porque ele só vai aceitar um determinado tipo específico de papel colorido para eu comprar o cachorro-quente. Se eu chegar lá e escrever R$50, ele não vai aceitar o que eu escrevi. Ele não vai confiar em mim para fazer isso. Beleza. Quando eu pago um cartão de crédito, eu passo a ter dois intermediários, certo? Eu tenho o governo, que regula a nossa economia, e eu passo a ter a Visa, e na verdade toda uma cadeia de adquirência e validação dessa transação. Então, quando a gente está passando um cartão, o que está acontecendo é, aquela maquininha vai lá, pergunta para a Visa, assim, olha, o Thiago tem dinheiro para pagar esse cachorro-quente? Aí a Visa vira e fala, tem. Aí a Visa garante que vai pagar para o cara e garante que vai cobrar de mim. Obviamente, ela cobra uma taxa por isso, ou cobra várias taxas,
além de cobrar taxa, eles vão pagar só depois de 30 dias, e se o cara quiser receber antes, ele ainda tem um outro desconto, então você vai criando formas de você ganhar mais dinheiro intermediando essa transação. Tá? Como é que essa transação acontece quando a gente está falando de Bitcoin? Ao invés da gente entrar naquela maquininha, né, e perguntar para a Visa se eu tenho saldo para fazer a compra de um cachorro-quente, no caso do Bitcoin, é como se todos vocês e todos nós soubéssemos o meu saldo e qual que é o saldo do cara do cachorro-quente. Então imagina aqui, agora todo mundo sabe que eu tenho R$100, tá? Todo mundo sabe. É isso que é o dinheiro, tá? O dinheiro é um delírio coletivo, todo mundo acha que aquele númerozinho que está lá do Itaú é o número verdadeiro. Outro dia eu consegui um exemplo de uma pessoa que sumiram com o dinheiro dela. Sumiram. Chegou um dia no banco, imagina, você tem lá, estou feliz, fiquei milionário, não preciso mais trabalhar e tal. Aí você vai no dia seguinte no banco, seu saldo é 0. Aí você vira e fala, cara, Itaú, eu tinha dinheiro aqui. Aí o Itaú vai virar e falar, não tinha. O que você faz? Você não faz nada, né? Você senta e chora. Enfim, imagina que todos nós sabemos qual que é o meu saldo, e aí eu falo, olha, eu tenho 100, todo mundo sabe que eu tenho 100. Agora eu vou dar 10 para o cara do cachorro-quente, vou ficar com 90, todo mundo, por favor, atualiza o meu saldo para 90, e o saldo do cara do cachorro-quente adiciona 10 no saldo dele, e pronto. Ao invés de eu perguntar para o Itaú se eu tenho dinheiro, eu pergunto para todo mundo. Eu considero que a maioria de vocês é honesta, e assim, se a maioria de vocês também não for honesta, não é a blockchain que vai resolver. E por isso, quanto mais gente na rede, melhor. E se vocês respondem e atualizam o saldo, está tudo certo. Tá? O Bitcoin funciona basicamente assim. Ele pergunta para a rede se as pessoas têm saldo, qualquer um consegue verificar esse saldo e atualizar os números para as transações. Agora, se eu faço isso com saldo, que é uma calculadora, eu também posso definir que eu vou fazer um acordo aqui, né? Então, imagina que eu vou falar com o Rodrigo aqui. Eu falei, Rodrigo, se eu te der R$1.000, você me leva em Ipanema? Beleza, o Rodrigo aceitou me levar em Ipanema por R$1.000. Todo mundo ouviu que o Rodrigo, que eu falei que pago R$1.000, ele falou que me leva em Ipanema. Todo mundo ouviu. Beleza. Então, ok, quando o Rodrigo mandar uma foto para vocês que eu cheguei em Ipanema, vocês diminuem o meu saldo, todo mundo sabe qual é o meu saldo, diminui o meu saldo em 1.000, aumenta o saldo do Rodrigo em 1.000. Beleza? Ótimo. Criamos o Uber descentralizado. Porque o Uber nada mais é do que eu estou oferecendo R$20 para o motorista me levar daqui para minha casa, o motorista está aceitando ganhar R$14 para me levar daqui para minha casa. Se der qualquer problema, você não vai conseguir falar com o Uber. Não existe. Você não fala com nenhuma pessoa no Uber. O Uber não vai resolver o seu problema em particular, porque isso não é escalável. Tem um caso recente de um cara que tentou falar com a Amazon. Ele era um vendedor da Amazon, teve um problema que o produto dele foi classificado como impróprio. 80% ou 90% das vendas dele eram feitas pela Amazon. E aí, como é que você faz? A Amazon classificou o seu produto, falou que ele não pode ser vendido pela plataforma, e hoje 80% da sua receita vem da Amazon. Ele tentou falar com a Amazon. Ele não conseguiu falar com a Amazon. Não conseguiu. Por quê? Porque eu já tentei falar também, não consegui. Você não consegue. É tudo automatizado. Então, no blockchain, ele funciona da mesma forma. Ele está tudo automatizado, a gente sabe que a gente fez um acordo, ele me leva, a reputação dele não pode ser alterada na blockchain. Quando eu der 5 estrelinhas para ele, ou 3, não importa o quanto o Uber queira ter mais motoristas para atender uma demanda maior, ele não vai conseguir mudar o rating do Rodrigo, porque não tem acesso à base. Essa base está, de novo, distribuída entre todos nós. Ou seja, ninguém consegue mudar as regras no meio do jogo para se beneficiar. Tá? E a gente já tem alguns exemplos disso acontecendo. Você tem o próprio Uber descentralizado, então o EVA ele ainda está em beta no Canadá, ainda não está acontecendo, mas ele já tem o contrato inteligente desenvolvido para você poder contratar uma corrida de carro descentralizada sem você ter esse ente que manda em tudo. Projetos brasileiros que estão acontecendo. Então, isso aqui é o Original My de certificação na blockchain.
Então, a ideia é substituir, eles estão trabalhando em parceria com os cartórios, a Rosinha é até uma das cofundadoras, mas a ideia é que você não precise mais ir a um cartório para autenticar os seus documentos. Isso aqui já está acontecendo, quem quiser entrar lá, certificar qualquer documento, fazer assinatura digital, já pode ir lá, é um serviço que você pode contratar. Você já tem o Emanate, uma espécie de Spotify descentralizado, onde todos os artistas são remunerados a cada execução da música deles. Então, você tem um modelo transparente numa indústria que reclama muito da falta de transparência da cadeia, né? Então, o cara não sabe quantas execuções aquela música teve, quantos CDs foram vendidos, você não tem essa auditoria aberta. Se você está na blockchain, isso está aberto. Tá? E, finalmente, um projeto desenvolvido pela gente do Yuji, em parceria com a Pollen, que vocês podem acessar ali, gaia.yuji.io, está em inglês, mas o que você pode fazer aqui, você pode fazer o offset da sua pegada de lixo. Né? Então, em 2050, a gente vai ter mais plástico do que peixe no oceano. Por quê? A gente, no Brasil, recicla 99% do alumínio e 1% do plástico. Então, a gente recicla todo o alumínio que a gente bota na rua e a gente não recicla praticamente nada do plástico. Por quê? Porque a tonelada do alumínio paga 3 vezes a tonelada do plástico. E o que a gente faz com isso aqui? Ao provar e ao certificar a reciclagem no blockchain, isso passa a ter valor, as empresas passam a poder comprar esse token para provar que elas reciclaram o lixo que elas botaram na rua. Então, isso estimula a reciclagem e aumenta a renda do coletor de lixo e estimula ele a coletar plástico. Então, isso é um incentivo econômico que você adiciona numa cadeia para estimular a reciclagem e para aumentar a receita desses coletores. É isso, eu espero que... Isso aqui é só uma palhinha de quais são as aplicações possíveis. Aqui de tarde vocês vão ver várias aplicações que já estão acontecendo. Espero que vocês gostem do evento. Obrigado.